menopausa, climatério e periclimatério. Tem que ter um entendimento para a visão da mulher, para o básico. Então, todas as especialidades deveriam entender que esses problemas todos têm uma gênese única, né? A deficiência estrogênica. Eu acho que também nesse período, né, é uma explosão de sentimentos para a mulher, né? Porque é a saúde, são os hormônios, é a saúde mental, é tudo junto, né, doutora? Mais um Natcast no ar. Se você já está nos assistindo, já curta esse podcast, já compartilha. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscrevam para vocês ficarem aí ligadinhos em todos os nossos conteúdos. E hoje vamos falar sobre menopausa, climatério e periclimatério. E para estar falando um pouquinho sobre esse assunto aqui comigo no podcast, eu estou com a doutora Vanessa Cairoli, ela que é ginecologista integrativa. Doutora, gratidão por você estar aqui no Natcast, por a gente falar, né, sobre esse tema aí, a saúde da mulher, aí a menopausa, a perimenopausa, o climatério, né? Então, gostaria que antes, né, da gente iniciar e aí para o nosso tema, que você falasse um pouquinho sobre você, um pouquinho do seu trabalho também. Primeiro, muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de trazer um pouquinho mais de informação para esse público que é tão subjugado, tão deixado de lado, né? Sim. Eu que agradeço a imensa oportunidade de poder estar aqui com vocês nessa conversa. Doutora, você sempre quis aí trabalhar na área da saúde da mulher? Desde pequenininho, você é médica ou não? Foi durante aí seus anos que você falou, vou entrar na parte da área da saúde? Eu acho que eu sempre gostei de cuidar, Uhum, né? Essa história de sempre estar cuidando, amparando, sempre foi meu mesmo, né? E a medicina veio a calhar no meio do caminho. Eu sou uma pessoa que gosta de fazer provas, engraçado, né? Eu reclamo de fazer prova, mas eu gosto de fazer prova. E passar no vestibular de medicina era uma coisa muito difícil, né? Era muito desafiadora. E eu sempre tive muita dificuldade com a área de exatas, então o meu colegial já foi na parte de biomédicas e a parte mais difícil era a medicina. Então, sim. nós éramos numa turma de 12 alunos, 10 iam prestar vestibular para medicina. E assim foi, e assim fomos. Eu prestei na época para odonto, porque eu tinha um Uhum. namorado que fazia odonto, né? Eu prestei para odonto e para medicina. E aí, passei primeiro em odonto, saiu primeiro odonto, né? E depois eu fui para medicina. Aí saiu de medicina, eu fui para medicina. E tá até hoje na medicina. Até hoje. E acho que não vou sair Não nunca. vai sair, né? Ama o que faz, doutora. Eu gosto muito, né? Você poder mudar a vida das pessoas, mudar a qualidade de vida. Essa que é a verdade. A gente poder mudar a qualidade de vida para que aquela pessoa poder ter uma vida melhor, né? Em todos os aspectos. Eu acho que isso faz toda a diferença. É o print que a gente tenta deixar para as nossas pacientes. A gente tenta Sim. melhorar. Uhum. Cada É engraçado, são pequenas atitudes, né, que vão fazendo grande diferença na vida das pessoas e nos lares, né? Quando a gente consegue melhorar a qualidade de vida com pequenas atitudes de uma dona de uma casa, né? A gente vai conseguir ressignificar a saúde daquela família toda, porque ela vai mudar os hábitos das crianças, dos pais e do marido também. Então, a saúde daquela família toda vai ser impactada. Sim. Então, essa, essa família toda vai ser ressignificada em termos de saúde. Uhum. Não é fácil, a vida da mulher não é fácil, né? Ela trabalha fora, ela cuida dos filhos, ela cuida da casa e ela é mulher, né? Então, é muito difícil tudo isso. Sim. Precisa.
ter uma organização para tudo isso e um entendimento de como tentar manter a saúde no meio desse No meio de cenário tudo, né? caótico, né? Ainda mais, eu falo ainda mais nos dias atuais, né? Que a mulher, ela tá tendo uma sobrecarga muito grande, né, doutora? Sim, sim. Os homens, hoje em dia, eu vejo muitos homens muito parceiros, ajudando Uhum, muito em casa com os filhos e as tarefas de casa, mas ainda é difícil. A mulher fica sob a responsabilidade de supervisionar tudo isso e ainda divide a carga, né, financeira de sim, ajudar a pagar as contas com o marido, né? sim. Ô, doutora, por que que você decidiu focar aí a sua carreira em mulheres 40 mais? Bom, eu tenho 55 anos, né? E a gente sente uma queda, né, de nível de energia, disposição, dificuldade. Eu comecei a ter um entendimento um pouquinho melhor de medicina integrativa. Vou contar um pouquinho da minha Uhum, história, de como foi essa história de medicina integrativa e promoção de saúde, né? sim. Eu fazia mestrado, doutorado na Universidade Federal de São Paulo e era uma época que eu dava plantão, fazia ambulatório, ficava na residência, aquilo que a gente normalmente, né, a Sim. mulher faz, né, 360 coisas ao mesmo tempo. Casa e enfim. E eu fui tendo uns episódios de apagão, né, e um cansaço extremo. Eu dormia sentada, eu dormia dirigindo. Eu dormia no meio de uma refeição, saía com meu marido. Caramba. Uma vez, eu acho que uma das cenas mais engraçadas disso era um jantar de comemoração. A gente foi num restaurante famoso e eu dormi sentada durante o jantar. Meu marido levantou e foi embora, me deixou sentada. Sério? E, enfim, e aí, na época, né, a gente vai procurar ajuda, e aí fica como burnout, e aí Cansaço larga emocional. cansaço, e larga um mestrado, e larga o doutorado, era um mestrado, doutorado casado, diminui o ritmo, você está muito cansada. E eu desisti. Eu saí na época da Universidade Federal de São Paulo, era um trabalho que estava em andamento muito bonito, eu acabei deixando porque eu não suportava mesmo a carga. E não melhorava, continuava ruim. E tomava uns remédios que me eram recomendados e nada de melhorar. Uhum. E eu fui, então falei, então eu vou estudar, eu gosto de estudar. Larguei um mestrado e doutorado, eu vou fazer pós-graduação em medicina estética. E lá no curso de medicina estética, na ASIME, na Associação Internacional de Medicina Estética, eu tive contato com um curso chamado Fisiologia Hormonal. E aí, eu fui fazer esse curso que me apareceu assim uma coisa muito encantadora, entender o envelhecimento, né? Falei, estou envelhecendo. E esse curso era uma coisa muito legal, Nath, porque era assim, você só podia entrar no curso depois que você fizesse os seus exames. Então tinha uma lista de exames para Pra você você fazer. fazer, você entregava os seus exames e aí você era aceito. Esse médico, devo a vida a ele, Dr. Ítalo Rachid. Ele formava 20 médicos de cada vez naquela época para o Uhum. curso preparatório, né? E aí nós éramos 20 naquela turma, a aula era das 7 da manhã às 7 da noite, e eu fui ficando maravilhada com aquilo. E no meio do curso você vai entendendo o que está acontecendo com a sua saúde, porque você está com seus exames na mão. E aí, então, no meio desse curso ali que você Eu entendeu descobri que o que eu tinha era só um problema de funcionamento da glândula da tireoide, era um hipotiroidismo subclínico, que na medicina tradicional. tradicional não estava sendo tratado. Por isso, o meu cansaço extremo, minha queda de cabelo, dormia durante o dia em qualquer horário, mas à noite tinha um Sim. sono péssimo. No final dessa semana, o curso era um grande consultório médico.
aonde cada um ia lá na frente. Lógico, você já tinha feito uma semana de aula com o professor, você já sabia o que você Você tinha, tinha. né? Então você ia lá na frente, mostrava os seus exames, se dava o diagnóstico, se tratava, e os outros colegas concordavam ou não, enfim, faziam os comentários e o professor fazia o ajuste. A Uhum. proposta era, depois de 3 meses, todos nós voltarmos. Era a segunda fase do curso, da fase introdutória. E dos 20, todos os 20 incrivelmente melhores, né? Todo Uhum. mundo super bem, cada um com seus déficits hormonais, nutricionais. Foi aí que começou a história da medicina integrativa na minha vida e não parou mais. E eu fui estudar outras coisas. Então, eu fiz fisiologia hormonal, fisiologia do envelhecimento, bioquímica de Sim, nutriente, prática ortomolecular. E assim foi. foi. E aí que você decidiu nichar aí para mulheres 40 a mais, pelo que você passou lá Sim, atrás. sim. A gente descobre que coisas, ajustes na nossa alimentação, no nosso estilo de vida, na nossa suplementação, podem trazer um benefício muito grande no nosso dia a dia, de energia de vida mesmo, de energia vital. Sim, legal. Doutora, né, hoje a gente vê muitas mulheres aí sofrer por anos sem saber que estão no climatério. Quais são os sinais mais silenciosos, né, além do fogacho, que é o que mais as mulheres falam, a questão do calorão ali, que indicam que o corpo já começou a mudar? As alterações hormonais, quando a gente fala de hormônios, as pessoas só pensam nos hormônios sexuais, nos hormônios do Uhum, climatério, né? Mas na verdade, as alterações hormonais, elas podem começar até por outras glândulas, né? As alterações hormonais de tireoide são muito importantes e às vezes começam mais cedo do que as alterações das glândulas dos hormônios sexuais propriamente ditos e podem trazer sintomas muito importantes também. Mas, né, referente aos hormônios sexuais, a oscilação de ciclo menstrual. O primeiro hormônio nosso que começa a faltar é a progesterona, a maior parte das vezes, né? A gente tem estrogênio, progesterona e testosterona, quando a gente está falando dos esteroides sexuais na mulher. uhum, E o primeiro hormônio que começa a faltar é a progesterona. Então, a mulher ela começa a ficar mais irritada, um fluxo menstrual mais doloroso, com mais coágulos de sangue, às vezes mais intenso e às vezes mais espaçado, né? Então, a mudança de humor e a mudança de padrão menstrual são as coisas que acontecem primeiro. primeiro na mulher ali. Que a gente vê muito essa questão, né, dos calorões, né, que é o que mais é falado. Então, às vezes a mulher ela já pode estar tendo os outros sintomas antes, né, e às vezes não Sim, percebe. sim, sim. E o déficit cognitivo, que tanto é falado do brain fog, desse enuviamento das ideias, né, dos pensamentos na menopausa, ele já começa com a deficiência de progesterona, porque o que codifica a fabricação da bainha de mielina, que é uma gordura que envolve um neurônio, né, que faz com que a condução do impulso elétrico entre uma célula e a outra seja perfeita, quem codifica essa bainha de mielina é a progesterona. Então, antes da gente parar de menstruar, a gente já começa a ter alteração na bainha de mielina no cérebro. Então, a gente precisa cuidar antes. A gente sabe hoje em dia que o tempo importa, né? Então, o ideal é a gente começar a tratar antes da menstruação realmente desaparecer. Uhum. A gente chama de menopausa quando a mulher completou um ano sem menstruar. Só que quando ela completou um ano sem menstruar, provavelmente 5 anos antes já começaram os problemas, né? Então, isso é um conceito relativamente novo, de que tempo importa e que a gente tem que começar antes da menstruação parar, e que a menopausa é uma data de aniversário atrasada, né? Atrasado, Retrógrada. Já passou um ano, e aí você diz que, tá na a menopausa. menopausa. Ô, doutora, você falou um pouquinho sobre a questão do cansaço, né? E a mulher, ela tem muito essa questão do cansaço que às vezes mesmo ela não dormindo, ela não descansa, né?
E também a questão entra um pouco do burnout, né, burnout feminino após os 40. Quase sempre tem uma raiz hormonal ignorada nesses casos da questão do cansaço excessivo, da mulher não conseguir descansar, e hoje a gente vê muitas mulheres aí com burnout. Tem algo associado sobre? Sim, não só a parte hormonal, mas a parte nutricional mesmo. Eh Eu falei para vocês essas alterações de ciclos que começam a acontecer, às vezes começam uns ciclos hemorrágicos, né, um fluxo menstrual intenso. O volume menstrual ideal são 40 ml dia, né. A paciente às vezes tem ciclos bem intensos mesmo, então Uhum. ela começa com um déficit da ferritina, do ferro, então isso já traz um cansaço muito grande, né. Além do extremo, do normal, né, tô nossa, Além no do normal. cansaço Então, extremo. existe a parte, de micronutrientes associada, ferro, ferritina, vitamina B12, vitamina D. A vitamina D ela não é uma vitamina, ela é um hormônio chamado colecalciferol. Então, esses déficits associados ao longo do tempo vão trazendo essa sensação de cansaço, né. Então junta o déficit dos nutrientes, mais a rotina, mais as variações hormonais, eles vão se sobrepondo. Sim. Ô doutora, o que que você fala em relação à questão da reposição hormonal? Existe uma idade certa para começar ou não? E às vezes, né, mulheres aí com 60, 70 anos, pode fazer essa, reposição hormonal ou, o bonde, vamos se dizer, né, já passou, não precisa. O que que você pode falar um pouquinho sobre essa questão? Tem uma idade? Não tem? Vai de paciente para paciente? E se é as mulheres aí 60 a mais, pode tomar, se elas vão se beneficiar também, né, dessa reposição. A gente sabe, vou explicar algumas coisas para poder conseguir responder o que você me perguntou, tá, Nath? A gente sabe que o estrogênio, ele promove o relaxamento das artérias, né? A maior causa de morte na menopausa é infarto. A mulher infarta 3 a 4 vezes mais que o homem Caramba! quando o estrogênio começa a faltar, exatamente pela falta do óxido nítrico que a parede das artérias deixam de fabricar na presença do estrogênio. Então, o vaso deixa de ter esse relaxamento, né? Então, as mulheres têm muito mais acidente vascular cerebral e infarto que o homem. Quando você já ficou um tempo sem estrogênio, já houve um dano arterial, já houve um dano cardiológico. Quando a gente vai começar a reposição hormonal, depois de 10 anos da data de aniversário da menopausa, então, 1 ano sem menstruar, menopausa. Uhum. 10 anos dessa data, eles dizem que a janela de oportunidade de benefício não é tão boa como se você tivesse começado essa reposição hormonal antes da menopausa propriamente dita ou logo nos primeiros 10 anos de menopausa. Mas isso não quer dizer que a paciente não possa fazer reposição hormonal, ela sempre vai ter um benefício. A gente só precisa avaliar risco-benefício. A gente Uhum. precisa fazer uma avaliação junto com o cardiologista, porque se essa paciente ela tem placas de ateroma já, se já houve um enrijecimento dessas artérias, se já houve a formação de placas, na terapia de reposição hormonal, a gente pode ter um relaxamento e uma migração, né, descolar uma placa e essa paciente tem um fenômeno tromboembólico. Mas isso não quer dizer que a paciente não possa fazer reposição hormonal. Uma vez que ela tenha uma avaliação cardiovascular e haja um entendimento que o benefício é maior que o risco, a gente começa assim. A gente tem paciente de 76 anos no consultório começando a reposição hormonal. Que legal. E a queixa da família da paciente era a síndrome do pânico. Essa paciente acordava passando muito mal de madrugada e, enfim,
achava que ia ter uma morte súbita e por várias vezes tinha que ser conduzida ao pronto-socorro, né? Então, Com sensação de taquicardia, falta de ar. Essa sensação de taquicardia e falta de ar é muito comum à noite, quando a gente tem o famoso fogacho, ela pode ser acompanhada dessa taquicardia. E a sensação é de morte súbita mesmo. Então, depois que a gente começou a reposição hormonal dessa pacientinha de 76 anos, 3 meses depois, a filha da paciente manda mensagem no celular e acho que não tem coisa mais gratificante para gente. Você tirou minha mãe do limbo, sim. né? Então não tem assim, como se dizer, uma indicação que ela não pode, né, independente da idade. Não, Tem a questão que você falou dos benefícios, que às vezes não vai ter tanto como para alguém que comece antes, né, sim. mas ela pode fazer normal. Sim, sim. A gente sempre tem que tomar cuidado quando a gente vai começar a reposição hormonal de uma paciente há mais tempo na menopausa. A gente tem que lembrar que os receptores hormonais, eles também diminuíram, né? Porque uma vez que não tem hormônio, o nosso corpo é aquela história do uso-desuso, não tem mais utilidade, o nosso corpo não mantém aquela estrutura. Então, a pessoa de mais idade precisa de uma dose muito menor para poder atingir o valor ideal para ela, né? Jamais a gente pode usar uma dose de reposição hormonal plena para uma paciente que está começando a reposição hormonal depois da janela de oportunidade, que seriam depois desses 10 anos. Desses 10 anos. Ô, doutora, hoje em dia a mulher ela pode entrar na menopausa precoce aí antes do tempo, que hoje a gente fala, né, que eu ouço, né, não sei se eu tô se tô sabendo a informação certa, né, mas a gente vê muito nas redes sociais, tudo, o pessoal falar que é normal ali entre os 40 e 45 anos. A média brasileira é 44. 44, tá. Pode acontecer da mulher entrar antes nesse período, vamos supor, 35 anos? Existe essa Atendi essa hoje uma possibilidade? paciente com 32, entrou na menopausa com 2 32 anos. anos, né? As pacientes que têm endometriose, elas têm uma inflamação subclínica constante, o corpo está sempre em desgaste, tem um estresse oxidativo, um desgaste muito maior. Então, a reserva ovular dessas pacientes são bem menores. Então, são Uhum. pacientes que entram em insuficiência ovariana muito mais cedo. As pacientes que trabalham à noite, tabagismo, alimentação. Então, existem algumas coisas que podem propiciar você acabar tendo uma insuficiência ovariana mais cedo do que o ideal. E às vezes não tem nada a ver com a genética, com a idade que seus pais entraram. Essa paciente, por exemplo, ninguém na casa dela, nenhuma irmã dela, mãe, tia, ninguém entrou na menopausa precoce, mas é uma paciente que trabalhava à noite, fazia turno noturno de trabalho e da área da saúde, né, que é bem estressante. Então, essa paciente teve um desgaste Menos maior, né? maior. Então, assim, você pode falar, assim, quais seriam os principais sinais, né, claro que vai de pessoa para pessoa, mas que pode proporcionar dela ter, né, essa menopausa aí precoce mais cedo. O ideal é fazer a dosagem nos examezinhos de sangue para saber se você está chegando. A história dessa paciente é triste, porque ela deixou para engravidar exatamente nessa fase, né? E aí, quando ela foi fazer os exames, ela descobriu que ela já não tinha mais óvulo Meu bom para Deus, fazer, para poder engravidar, nem para fertilização assistida. Ela fez estímulos caramba. de ciclos para ver se conseguia um óvulo de boa qualidade e mesmo assim ela não conseguiu. Ela aceitou o óvulo de uma doadora, né? Uhum. Ela foi mãe aos 33 anos com ovodoação, ela recebeu o óvulo, né? Então, a dosagem do anticorpo antimileriano, ele consegue avaliar a reserva ovariana da paciente. Então, pacientes que têm atividade extenuante de trabalho, turnos noturnos, onde a gente não produz adequadamente a melatonina, onde a gente não tem restauro, onde a gente não tem reparo, que a gente tem um desgaste maior, é interessante que essas pacientes comecem a dosar o anticorpo antimileriano. Pacientes que têm
endometriose, são portadoras de endometriose, que usam anticoncepcional de forma contínua, sem pausa, né? Ou que tem atividade de trabalho muito irregular em relação ao turno, né? Esse pessoal que viaja muito, cada hora está num canto do mundo, cada hora num horário, Uhum. né? Pessoal que fuma, né? O tabagismo. Então, O são estresse coisas. também pode entra aí, doutora, nisso? Entra. O cortisol é um hormônio muito bom, porque é ele que faz a gente fugir do leão, porque sem cortisol a gente não correria quando o leão chega. Mas a gente não pode correr do leão todos os dias, o dia Sim, inteiro, 24 horas, porque senão você tem um desgaste muito muito maior, grande. né? Sim. Doutora, vamos falar um pouquinho sobre a questão da libido, né, das mulheres aí 40 a mais. A libido feminina é um quebra-cabeça, né, É. e eu queria saber com você se é possível, né, recuperar esse desejo sexual apenas com hormônios ou é um problema aí mais profundo para as mulheres? Acho que você deve receber muito essa pergunta, né, no consultório. Ai, doutora, eu tô perdendo minha libido, o que que tá acontecendo? O que que pode ser feito nesses casos? Hoje em dia existe, infelizmente, com a popularização do uso de hormônios, né? E hormônios androgênicos, existe uma associação muito grande de alteração de libido precisa de testosterona, né? E essa associação não é assim que funciona, né? A libido, ela é multifatorial na mulher, ela Sim, depende de dopamina, ela depende de bem-estar mental, não só de nível hormonal, né? Então, a gente tem tido alguns problemas com os pacientes que inadvertidamente usam testosterona ou outros hormônios androgênicos com esse objetivo. Às vezes acontece ao contrário. Hoje eu atendi uma paciente e a queixa dela era irritabilidade muito grande, muito. né? Falta de libido e irritabilidade muito grande. E a gente foi ver, ela tá usando uma dose alta de testosterona e foi olhar o estradiol, né? O hormônio que ela deveria ter maior do que a testo, exatamente ao Ao contrário. contrário, né. A mulher, ela precisa de estradiol para poder ter libido, não adianta só usar hormônio androgênico, testosterona, acaba aumentando a agressividade, a irritabilidade da mulher e não melhora o libido, porque ela não melhorou a dopamina, né. E pode acontecer também, às vezes, da parte da saúde mental interferir nessa questão da libido, doutora? 100%, porque a mulher, ela depende de estar bem, né. Uhum, Eh, então o não conviver bem com o parceiro em termos de harmonia mesmo, de passeio, né, de coisas prazerosas, faz com que ela passe a não ter mais interesse. Quando as pessoas estão casadas há um determinado tempo, isso é muito comum, porque acaba uhum. virando o todo dia, o todo dia, o todo dia. Então, precisa conviver, voltar, é o que eu brinco com as minhas pacientes, precisa voltar a namorar, né? Sim. Precisa ter encantamento, precisa ter deslumbramento. A mulher, ela não tem interesse nenhum em ver revista de homem nu. Ela não se anima com aquilo. E às vezes, muitas vezes até ao contrário, ela tem até uma certa Repuja, repulsa, né. né. Agora, se ela vê um homem bem vestido, se ela vê, né, se ela vê um encantamento naquilo, né, um lisonjeio, se ela tem uma corte, a mulher precisa ser cortejada. Eu acho que também nesse período, né, é uma, como eu posso dizer, uma explosão de sentimentos para a mulher, né, porque é a saúde, são os hormônios, é a saúde mental, é tudo junto, né, doutora? Tudo junto. E daí a mulher fala assim: "Ai, eu acho que você escuta muito isso, né? Doutora, eu não me reconheço
Mas e agora o que que eu Não, faço, né? não só ouço, mas em casa também é assim, né, a gente muda, não tem jeito, a gente mesmo, a gente trabalha com hormônios desde 2013, na época da fundação da Sociedade Brasileira para Estudos da Fisiologia Humana. Eh, Em casa mesmo, às vezes meu marido: "Ai, você já fez isso? Precisa fazer aquilo". Eu falei: "Calma que meu cérebro hoje em dia faz uma Coisa coisa de de cada vez. cada vez". Então, É, é uma coisa de cada vez. Então a gente tem que ir se acostumando à nova rotina. sim. Ô, doutora, no seu ponto de vista, né, por que que a saúde da mulher na menopausa ainda é tão precária no SUS e o que você acha que precisaria mudar nas políticas públicas? Não é só no SUS, viu, hoje nós somos 40.000 ginecologistas no Brasil. Desses 40.000 40.000? ginecologistas, 10.000 só estão habilitados a tratar paciente no climatério. Houve um lapso no ensino médico durante muitos anos. A associação de reposição hormonal com câncer de mama que aconteceu no estudo WHI em 2002 fez com que o estudo médico parasse no mundo todo, não só aqui. Então, esse lapso de formação de médicos é muito grande no mundo todo. Esse ano teve uma reunião do FDA onde isso foi amplamente discutido e a carga horária no ensino médico, mesmo nas residências melhores, é menos do que 15% Uhum, para essa parte hormonal de climatério, né? Então, esses paradigmas, isso tem que começar a mudar, porque hoje em dia, quando os médicos saem da especialização da residência, eles ainda têm que fazer mais alguns anos e alguns cursos, e não são baratos, não, para poder conseguir entender esse universo, né? Então, houve sim um grande lapso na medicina, de falha mesmo de ensino na época, porque os conceitos na época foram outros, e não né? era nem falado, né, doutora, sobre De isso? 2002 a 2012, por causa do estudo WHI, aquele estudo que teve uma associação de hormônios com câncer de mama, que os hormônios usados foram hormônios não bioidênticos. O estrogênio era um estrogênio de égua prenha, Premarin, que é o, se você ler a bula, tá lá, urinoterapia de égua prenha, né? E a progesterona foi uma progestina, não uma progesterona, um acetato de medroxiprogesterona. Esses hormônios foram usados nesse estudo WHI, que a avaliação sugeriu um aumento do risco de câncer de mama. Isso foi publicado no New York Times. E Uhum, aí, reposição hormonal parou no mundo durante 10 anos. Então, existe uma falha de formação. Eu acho que a política pública, existe uma ONG aqui no Brasil chamada Menopausa Feliz, coordenada pela Adriana, uma pessoa maravilhosa, que luta muito pelo direito, público de tratamento dessas pacientes no climatério. Isso tem progredido bastante, sabe? Eh, Tem progredido bastante, ambulatórios em centros específicos estão sendo montados para acolhimento dessas mulheres, até porque existe um afastamento de saúde dessas pacientes exatamente com essa história de burnout, né? Nessa fase aí, porque elas não são amparadas adequadamente. Isso gera um impacto na economia muito grande, o afastamento dessas mulheres 40 a mais, que são importantes hoje em dia dentro de casa, economicamente ativas, gera um impacto muito grande na economia, o afastamento dessas pessoas do trabalho. Então, sim, existe um interesse público, sim. Esses números estão contabilizados, o tamanho do rombo que é na economia, no afastamento dessas pessoas do trabalho. sim. Eu acho que você falou um ponto importante, né, dessa questão.
Eu acho muito assim que antigamente não era se falado do, né, menopausa, perimenopausa, climatério. Eu até o ano passado eu nem sabia o que era isso, né? A gente sempre sabia da menopausa. E aí, conforme a gente foi tendo, né, os podcasts, a gente começa a ter esse conhecimento. Mas assim, o tanto que isso ainda não é falado, né, doutora? Eu Sim. acho que falta essa questão dos profissionais se especializarem também nisso e dos profissionais começar a falar, né, conscientizar, os pacientes, as mulheres que vão, porque eu vejo muito no interior, né, que é muito não tem isso. A gente vê muito nas cidades grandes, mas assim, interiores, a gente não vê essa conscientização, né? A mesma questão da saúde mental, do suicídio, né? O outubro que tem toda a questão, né, do câncer de mama, a prevenção, mas e também da mulher aí, né, nesse climatério, nessa menopausa. Então, eu acho que você vê que também que falta mais disso, né, das clínicas, seja pública, seja particular, trazer mais essa conscientização? E essa parte de reposição hormonal, Nath, ele é um problema de saúde pública e é um problema de todas as especialidades. Não devia ser um problema só para o ginecologista, porque Uhum, essas pacientes, elas procuram vários especialistas quando começam os problemas e só depois vão procurar o ginecologista. Então, a paciente começa com dor articular, ela vai no ortopedista. A paciente começa com ressecamento do olho, irritação ocular, ela vai no oftalmo. Ela uhum, começa com zumbido no ouvido, ela vai no otorrino, ela vai no neuro. Ela começa a não se reconhecer, ela vai no psiquiatra. E na verdade, onde está o funil disso tudo? Entende? É incrível isso, mas a gente falando parece que não é realidade. Eu estava sim. num curso há mais ou menos umas 3 semanas atrás, e aí eu estava, né, duas médicas na minha frente, a gente estava conversando, era para fazer um grupo de 5 ali, virava a cadeira para um lado para o outro, né? Quem estava sentado na frente e atrás. E aí ela começou a me contar, ela é oftalmo. Ela foi procurar o ortopedista porque ela começou a ter dor no quadril para andar. E ela é oftalmo e estava na menopausa. E até então não tinha iniciado a reposição hormonal. O ortopedista, graças, né, a Deus, foi alguém bom que foi colocado no caminho dela, pediu para ela primeiro começar pela reposição hormonal. Fez os exames, tudo direitinho, mas explicou para ela que muito provavelmente ela estava em déficit hormonal, que ela teria que começar pela reposição hormonal, né? E aí, depois disso, ela abriu a mente para esse entendimento. Então, a paciente, ela tem várias queixas, ela procura vários especialistas, mas o ginecologista mesmo não começou a reposição hormonal dela. E todas essas queixas, às vezes, têm uma única base, a falta A falta de de reposição repouso. hormonal. Minha madrasta mesmo, ela teve úlcera de córnea, né? Ressecamento ocular. E só depois que começou a É, reposição hormonal. reposição. Então, deixa esse, tipo, procuram depois, né? Sim, sim, sim. Não pensam nisso como Antes. primeira hipótese para manutenção do equilíbrio da mulher. O estrogênio ele desempenha mais de 400 funções na mulher. Caramba, é muita coisa, É né? muita coisa, né? Então a gente tem a síndrome osteomuscular, né? Então a gente tem dor articular, a gente tem diminuição de massa muscular, a gente tem a síndrome geniturinária, começa a ter infecção de urina e perder urina, a gente começa a ter o problema cardiovascular, a gente infarta muito mais, a gente começa a ter alteração cognitiva. A gente tem um novo presente que a gente ganhou, que é a síndrome metabólica. A gente passa a ganhar peso na Ganha mais deficiência do coisa, né? estrogênio. Então, na verdade, com a correção do estrogênio, a gente corrige todas as Tor- outras coisas, sabe? Então, tem que ter um entendimento para a visão da mulher, para o básico.
né. Então todas as especialidades deveriam entender que esses problemas todos têm uma gênese única, né, a deficiência estrogênica. Doutora, uma mulher, vamos supor aí, ela com 30 anos, ela já pode começar essa reposição hormonal? Não é idade, é necessidade, a gente Uhum, precisa entender qual é a necessidade daquele paciente. tá. A gente tem crianças que usam insulina, que são diabéticas, não tem? Uhum, sim. Então, Então não não tem é a idade. idade, é É o que ela tá necessidade precisando ali no momento. que ela está precisando. É porque Sim, a gente eu vejo muito essa questão da das pessoas falarem, né, a questão do cansaço, da exaustão mental, mas falar: "Ai, poxa, eu sou tão nova, não é a minha idade de repor", né, que eu acho que tem ainda essa crença, né, que só tem que repor lá quando tá na menopausa, quando né, parou de menstruar, quando parou né. de menstruar. Então 2 coisas em relação a essa observação que você fez. Primeiro, nem tudo é hormônio, né. Uhum, E segundo, tempo importa. Às vezes a gente precisa começar uma reposição hormonal de algum hormônio mais cedo, né, da tireoide ou mesmo a insulina nos pacientes, né. Tem crianças que são diabéticas, adolescentes que ficam diabéticos, né. sim, E o tratamento é a reposição hormonal com insulina para o resto da vida, né. Então isso é uma outra: "Ai doutora, até quando eu vou ter que tomar, né. usar essas coisas todas?" Depende de como você quer envelhecer, né. Antes a nossa expectativa de vida era muito menor do que é hoje. A gente tem que entender que expectativa de vida não obrigatoriamente signifique longevidade. Sim, A gente tem que tentar chegar bem, né, até um final da nossa vida, não é só uma questão da gente viver, né, contar os anos. Antes a expectativa de vida da mulher era 56 anos, hoje a expectativa já está nos 76, né. E tem muita gente bem aí nessa faixa sim. etária. Ixi, tem uns melhores que a gente de 30, às vezes eu falo: "Jesus". Mas é, qualidade de vida, né, Qualidade de é vida, você tem bom. que conseguir sentar e levantar do sofá, você tem que É, conseguir cortar o seu próprio alimento, engolir, ter entendimento e discernimento, ter uma sim. boa cognição. Ô doutora, quais foram, assim, durante a sua trajetória, né, aí de médica, quais são os maiores mitos ou tabu que você já ouviu sobre menopausa ou climatério? Assim, que você mais ouviu durante aí sua jornada? A maior dificuldade que a gente tem é em relação à cancerofobia mesmo. Existe uma associação muito grande ainda de que reposição hormonal pode levar a câncer. A segunda associação é que repor testosterona vai fazer com que a gente fique barbada. Também não, não cresce bigode nem barba. A reposição de testosterona ela é necessária quando a paciente tem disfunção sexual, né? Eh, mas eu acho que o pior de tudo é dizer que é assim mesmo, Que é normal, sabe? né? Que é normal, é a normatização dos sintomas. A normatização dos sintomas eu acho que é o pior para a mulher. Desde a época da infância, o cérebro da mulher ele passa por várias alterações hormonais, né? Vários impactos muito grandes. A época que a mulher começa a menstruar, a menarca, depois a época que a mulher engravida, o pós-parto e depois a insuficiência ovariana, a ausência desses hormônios todos que ela conviveu durante todos esses anos numa roleta russa de sobe e desce desses hormônios. Então, a mulher tem um probleminha de normatizar o que ela sente, é assim mesmo, vai passar. É, Ou engravida que passa. é. Mas eu acho que isso vem muito do que hoje a gente já vê que tem a gente trazendo essa conscientização, né, mas imagine, as nossas mães, as nossas avós.
tudo era normalizado, e aí foi passando, né, Eu que isso é lembro, normal. eu lembro da minha avó, a minha avó paterna, com 50 anos, era a figura da Dona Benta. É aquela avó com o coque assim, né, Uhum. branquinho. E eu lembro que a minha avó, hoje eu sei que a minha avó teve muitos problemas vendo a minha avó, tendo a memória da minha avó. A minha avó teve um problema de alergia na menopausa, que hoje eu sei que é a síndrome de ativação mastocitária, que é uma das coisas que acontece na deficiência de estrogênio. A minha avó ficou extremamente alérgica. Minha Caramba. avó só podia usar tecido ou de algodão ou de seda, tinha que ser sem corante, era branquinho, vários tipos de alimento, então ela deixou de usar esmalte, deixou de pintar cabelo, o tecido dava alergia nela, algumas cores de tecido, então era tudo branquinho mesmo, e geralmente de algodão ou linho branco. E a minha avó sofreu muito com síndrome de ativação mastocitária. Minha avó tinha muita dor de cabeça, muita enxaqueca, minha avó teve depressão. Caramba. Então eu vejo que tudo isso poderia ter tido um outro rumo na vidinha dela, né? Hoje eu tenho esse entendimento que poderia ter sido tudo diferente, mas naquela Não época não existia, né, existia, tudo isso era tudo era normal. normal. Na verdade, as pessoas normalizavam, né, até hoje algumas situações as pessoas normalizam muitas coisas e daí vem vindo, né, aí vai passando, mas não é uma coisa normal, né. Urina, minha avó perdia muita urina. E a minha avó, eu lembro, ela tadinha, né? Ela morria de vergonha disso. Ela tinha dificuldade para evacuar, porque ela tinha um prolapso genital. O útero ele saía um pouco pela vagina quando ela fazia força para evacuar. Então era um drama a vida dela, né? Você vê uma necessidade fisiológica básica que é evacuar, ela tinha uma baita dificuldade por causa do prolapso uterino, incontinência urinária, então, e tudo isso foi ficando, porque era assim mesmo, né? Sim, era assim infelizmente, mas a gente tá aí para falo que ajudar, né, trazer essa consciência para as Ah, pessoas. esse ano foi um ano maravilhoso, Nath, em termos de conscientização, eh, da reposição hormonal. E desse cuidado, desse entendimento de que tempo importa e a importância. Esse ano o FDA foi a público e ele se retratou em público sobre esse erro da medicina, né? Sobre esse erro de associação de reposição hormonal com câncer de mama. Uma história sem precedentes na medicina. O FDA ia a público se retratar. Dizer Sim, que hormônio bioidêntico não causa câncer. Então, isso foi uma coisa fantástica. A Menopausa Society, ela deixa livre as pacientes que tiveram câncer de mama para rediscutir essa terapia com seus oncologistas e os seus mastologistas. No Testo 2025, que teve aqui em junho, também a reposição hormonal masculina nos mesmos moldes da Menopausa Society, homens que tiveram câncer de próstata, tratados há mais de 5 anos em remissão, reconsiderar a reposição hormonal de testosterona, conversando com o oncologista e o urologista. Então, o mundo esse ano abriu a cabeça para isso, eu acho. sim. E isso foi fantástico, fantástico. Ô, doutora, você é uma sobrevivente, né, aí do câncer, e hoje você, né, defende essa questão da reposição hormonal. Como a sua experiência aí pessoal mudou a forma como você enxerga a medicina e o medo que as mulheres têm dos hormônios? Pois é, para quem não sabe, eu sou adenomastectomizada. Eu tive câncer de mama com 44 anos de idade, Nath. E isso foi uma surpresa bem grande, né? Porque não tem câncer de mama na minha família, não tem histórico de câncer de mama na minha família, né? Mas pelo meu estilo de vida de trabalhar muito à noite, porque eu faço obstetrícia até hoje, mas fazia mais obstetrícia, fazia mais partos, a gente ficava muito mais tempo acordado e trabalhava muito pelas madrugadas afora, ou não dormir
provavelmente foi um fator indutor aí de falha de restauro e reparo no meu sistema imune. E eu tive câncer de mama com 44 anos. Eu não vejo uma associação de câncer de mama com reposição hormonal, né? Eu já fazia reposição hormonal na época, quando fui diagnosticada. Com certeza não foi esse o fator desencadeante. Foram, né, as noites, né, muitas noites sem dormir aí. Existe uma associação de aumento de 40% de incidência de câncer em paciente que não tem esse restauro e esse reparo, né? Eu nunca usei anticoncepcional na minha vida para dizer, e foi o Uhum. anticoncepcional. Não, não foi, eu sempre usei DIU de cobre. Ah, não. O problema foi mesmo o não dormir, o fator desencadeante, acredito eu. Estava nessa fase de irregularidade hormonal. Eu acho que a situação, né, em relação à parte de câncer de mama só não foi pior, porque eu fazia proteção com hormônio bioidêntico. Então, eu tive um carcinoma in situ de mama. Minha opção foi fazer uma adenomastectomia bilateral. E a gente tem que conscientizar as pacientes que o maior risco para câncer de mama é sobrepeso. O sobrepeso aumenta 24 vezes o risco da paciente ter câncer de mama, independente de ter reposição hormonal ou não. Não. Então, a atividade física, a alimentação, ela melhora muito esse risco, né? Então, isso é um trabalho de formiguinha que a gente tem em relação às nossas pacientes, né? Quando a paciente vem com um sobrepeso, uma insulina muito alta, a gente explica muito bem para o paciente todos os riscos e o que a gente pode fazer, um trabalho de formiga junto com ela, para a gente conseguir chegar aí numa, num metabolismo com menos risco para problemas Um carcinogênicos, conjunto, né, doutora? um conjunto. E hoje em dia, as pacientes sobreviventes de câncer de mama, existem alguns trabalhos fora do Brasil que preconizam a reposição hormonal com testosterona e o uso de antiestrogênico, anastrozol, para os pacientes com receptor hormonal positivo de câncer de mama. Mas a gente tem que lembrar que menopausa não é só hormônio. A gente tem muitas outras coisas que a gente faz para melhorar a nossa qualidade de vida, né? Então, as pacientes sobreviventes de câncer, elas têm que ter qualidade de vida, né? E o hormônio vaginal, né? O estriol vaginal, ele não tem ação sistêmica. Então, hoje, mesmo a paciente sobrevivente de câncer de mama, tratada com um hormônio, receptor hormonal positivo, mesmo câncer com receptor hormonal positivo, o uso de estrogênio vaginal para melhorar a qualidade de vida do paciente é liberado, sim, pelos oncologistas e mastologistas, né? Sim. Doutora, e para gente encerrar, né, gostaria aí que você deixasse uma mensagem para o pessoal que está nos assistindo e também aonde o pessoal pode te encontrar, né, as redes sociais, aonde você atende aqui em São Paulo, se atende online também, como que funciona? Bom, primeiro recado, né, com muito carinho para todas nós. Não normatize sintoma nenhum. Converse com seu médico, tire dúvida. A melhor coisa é você conversar, perguntar, expor, falar. Porque se você não falar, ninguém vai saber. Então, não normatize sintoma, né? Segunda coisa, a pessoa mais importante é você. Porque se você não cuidar de você, você não tem condição de cuidar de nada nem de ninguém. Lembra da história do avião, que quando o avião, né, a gente entra no avião, a aeromoça sempre vai dar as instruções, né? A gente nunca quer que o avião caia, mas elas sempre vão falar. Então, se tiver uma despressurização, você tem que pôr a máscara de oxigênio em você primeiro, para depois colocar nos outros. Então, sempre tem que lembrar que se você não cuidar de você, você não tem condição de poder cuidar De de ninguém. nada nem de ninguém. Quais suas redes, doutora? Bom, quem quiser conversar com a gente, seguir a gente está lá no Instagram,
doutora.Vanessa Cairoli, tem lá o telefone do nosso consultório, a gente atende online, a gente atende presencial. Se a gente puder ajudar vocês, se vocês tiverem dúvida, quiserem perguntar, a gente está o tempo todo tentando tirar as dúvidas, tentando amparar vocês, para que vocês tenham pelo menos ideia e conscientização do que precisa ser feito. A gente não consegue abraçar todos o tempo inteiro, mas a gente consegue pelo menos dar o caminho, né? Dar um Sim. norte para que a gente possa ficar bem. Doutora, quero te agradecer, Ai, né, Nath, por eu que você estar agradeço. aqui no podcast, por falar um pouquinho, né, sobre esse tema que é importante a gente trazer aí cada vez mais, né, a conscientização aí para as mulheres e também para os profissionais, né, Sim, que é sim, ambos, né, também os sim, profissionais ter essa conscientização e procurar sempre mais para estar ajudando essas mulheres também, né. com Então, certeza. quero te agradecer por Eu que você estar agradeço, aqui. Nath. Estou à disposição sempre. E se você chegou até o final deste podcast e ainda não curtiu, deixa aqui sua curtida, deixe o seu comentário que vocês acharam do podcast de hoje. Se você ainda não compartilhou esse episódio, compartilha. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscrevam e eu espero vocês no próximo Natcast.